Resolução dos exercícios da aula 8 do primeiro ano. Força centrípeta e atrito. Exercício 1. Uma partícula percorre com movimento uniforme uma trajetória não retilínea. Em cada instante teremos que... Teve 5 opções. Vamos revisar aqui os movimentos, os principais tipos de movimentos que a gente estuda no primeiro ano. Bom, na primeira linha aqui a gente tem que, se não existe aceleração, não tem força, não tem aceleração, o corpo está em equilíbrio. Se ele estiver em repouso, ele permanece em repouso, que é o equilíbrio estático, e se ele estiver em movimento, ele vai fazer um movimento retilíneo uniforme, onde o valor da velocidade é constante, a direção e o sentido da velocidade são constantes. Então esse é o MRU. Agora, se tem força, vai ter aceleração, e aí surgem outros tipos de movimento. Para onde aponta a aceleração, para a mesma direção e para o mesmo sentido da aceleração, é para onde você tem a direção e o sentido da força resultante. Então vamos aqui analisar quando a aceleração não é nula e, dependendo do ângulo, que tipo de movimento que a gente tem. Bom, para ângulo de 0 e 180 graus, a gente vai ter um movimento retilíneo, porque a força e a aceleração estão paralelas à velocidade. Então, nesse caso aqui, ó, dependendo do ângulo, o movimento é retilíneo. E no caso, se a gente tiver a aceleração fixa, um valor constante de aceleração, a velocidade vai mudar sempre na mesma taxa. Então, ele é uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. No caso de aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo, no caso, né, da aceleração está na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade, a velocidade vai aumentar. Então, em 2 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo, a velocidade sempre aumenta 2 metros por segundo, sempre na mesma taxa. Então, ela é uniformemente variada, porque a aceleração é constante. Ou, se fosse menos 3 metros por segundo ao quadrado, a velocidade sempre vai diminuir 3 metros por segundo a cada segundo. Então, é uniformemente variado, porque a aceleração está fixa. Agora, o que determina o fato do movimento ser em linha reta é o ângulo que a força e a aceleração fazem com a velocidade. Bom, se você tivesse uma aceleração de valor que esteja variando, o movimento ia continuar a ser retilíneo, né? Porque depende só do ângulo que a força e a aceleração fazem com a velocidade. E se a aceleração tem um valor variável, não seria mais uniformemente variado, porque a velocidade estaria aumentando ou estaria diminuindo numa taxa que não é fixa. Agora, outro tipo de movimento, quando o ângulo entre a força e a aceleração tem sempre a mesma direção e mesmo sentido. Agora, quando o ângulo entre a força e a aceleração com a velocidade faz um ângulo de 90 graus, então, nesse caso, o ângulo de 90 graus vai determinar que o movimento é uniforme, que a velocidade nem aumenta e nem diminui. Tá? Então, aqui a gente tinha que o ângulo determinava o tipo, a trajetória, né, que era em linha reta. Aqui não, o ângulo não determina que o movimento vai ser circular. O ângulo determina que a velocidade nem aumenta e nem diminui. A velocidade é constante. Mas, para ele ser circular, movimento circular uniforme, o fato dele ser circular, a aceleração tem que ser constante. A gente tem aqui uma imagem do movimento circular uniforme e a aceleração centrípeta ela é v² sobre r. Tá? Então, se a velocidade está fixa porque o ângulo entre a aceleração e a velocidade é sempre de 90 graus,
então a velocidade não muda, porque ele é uniforme, a velocidade está constante, esse número aqui sendo constante, a gente tem que a aceleração vezes o raio é igual a v ao quadrado, que é uma constante. Então, se o produto é constante, significa que essas duas grandezas cujo produto tem que ser constante são inversamente proporcionais, ou seja, com um A fixo, com um A constante, o raio é constante, o raio da trajetória é constante, ele faz um movimento circular. E é lógico, né? Se a velocidade está constante, se a aceleração aumenta, o raio diminui. Você está aplicando uma força maior para uma determinada velocidade, então com a aceleração maior, força maior, você vai fazer um movimento de raio menor. Agora, se você aplica uma força menor, você tem uma aceleração menor, então você vai fazer uma curva de raio maior. Então, para a aceleração fixa, você tem um raio fixo também. O movimento é circular. Agora, se a aceleração estiver variando, o raio vai variar, inversamente proporcional à aceleração, e aí não vai ser mais circular. O movimento não é circular, ele vai ser curvilíneo, né? Então, o que a gente viu aqui nesses três primeiros movimentos com aceleração é que a aceleração que tem a direção, né, seja mesma direção em mesmo sentido ou mesma direção em sentido oposto, essa aceleração muda o valor da velocidade. Agora, a aceleração que é perpendicular à velocidade, ela vai determinar que a velocidade não muda. O valor dela não muda. Então, se a velocidade não tem um valor alterado, essa aceleração está sendo usada só para mudar a direção e o sentido da velocidade. Por que no movimento circular uniforme, tem a aceleração constante, que faz com que o raio seja fixo, e essa força está sendo usada não para mudar o valor da velocidade, mas para mudar a direção e o sentido da velocidade, né? A velocidade fica sempre constante e a direção e o sentido da velocidade vai ser alterado pela força e pela aceleração. Caso a velocidade é sempre tangente ao círculo, né? Porque se em algum momento a força deixar de existir, a partícula vai deixar de fazer o movimento circular e já vai entrar em um movimento retilíneo uniforme, né? Porque se a força deixa de existir, a aceleração vai deixar de existir, ele vai entrar em MRU. E ele entra em MRU já saindo pela tangente aqui da curva, no caso aqui do círculo, né? Então, se a aceleração tem a mesma direção que a velocidade, ela vai ser usada para mudar o valor da velocidade, ou para mais ou para menos, dependendo, né? Se tem a mesma direção e mesmo sentido, a velocidade aumenta. Se tem a mesma direção e sentido oposto, a velocidade diminui. Agora, se a força e a aceleração são perpendiculares à velocidade, não altera o valor da velocidade. Ele faz com que a direção e o sentido da velocidade mudem, para ele poder fazer um movimento que não é reto, que não é em linha reta. E os dois últimos tipos de movimento se derivam de uma composição desses dois casos anteriores aqui, ó, quando a velocidade está mudando de valor e quando a direção e o sentido da velocidade estão alterando. Se você tiver um ângulo que não é nem 0, nem 180 e nem 90, ele vai ser ou agudo, está entre 0 e 90, ou obtuso, que está entre 90 e 180. E nesse caso, como a gente tem aqui a imagem, né, do movimento circular uniformemente variado, aqui a gente tem os dois casos, em que a velocidade aumenta, seria essa situação, em que a velocidade diminui, que é essa situação aqui. A aceleração é esse vetor aqui que está em preto, que pode ser substituído pelas componentes desse vetor. A gente usa, para decompor esse vetor, a direção aqui da velocidade. A gente pega a sombra desse vetor na direção da velocidade e a sombra dele na direção perpendicular à da velocidade. Então aqui a gente tem aceleração tangencial e aceleração centrípeta.
aqui também. Ó. A gente tem a direção da velocidade aqui. Aqui o ângulo é obtuso, né? A aceleração está aqui, o ângulo é maior que 90 e menor que 180. A gente decompõe essa aceleração pegando a sombra que ela faz na direção da velocidade e a sombra que ela faz na direção perpendicular à velocidade. Então essa aceleração pode ser substituída por esses dois vetores aqui que estão em azul. A aceleração tangencial, que tem a mesma direção da velocidade, e a aceleração centrípeta, que é perpendicular à velocidade. Aqui também, que o ângulo é agudo, a gente tem a aceleração tangencial, que é na direção da velocidade, e a aceleração centrípeta, que é perpendicular à velocidade. Então essa aceleração pode ser substituída pela soma dos dois vetores, da tangencial mais da centrípeta. Aqui também, essa aceleração pode ser substituída pela soma da tangencial mais da centrípeta. Então, quando o ângulo não é nem 0, nem 180 e nem 90, ele vai ser agudo ou obtuso. E nessas duas situações aqui, conforme essa imagem aqui embaixo mostra, a gente vai ter tanto uma componente da aceleração que tem a direção da velocidade, quanto uma componente da aceleração que é perpendicular à velocidade. Então, a componente tangencial, ela tem a direção da velocidade, ela vai fazer a velocidade ou aumentar ou diminuir. No caso aqui do ângulo agudo, a aceleração tangencial tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, então a velocidade aumenta. No caso do ângulo obtuso, a componente tangencial tem a mesma direção e o sentido contrário da velocidade, ele faz com que a velocidade diminua. Só que com esses ângulos aqui, a aceleração tem uma componente centrípeta também, que é perpendicular à direção da velocidade, que aponta para o centro da curva, e que vai fazer com que a direção e o sentido da velocidade se alterem. Então, com essa base, essa pequena revisão aqui, ainda que incompleta do conteúdo, a gente vai analisar item a item aqui, essas alternativas. Então, você tem uma partícula que tem um movimento uniforme e faz uma trajetória não retilínea. Em cada instante teremos que os vetores velocidade e aceleração são paralelos entre si? Não. Porque para eles serem paralelos entre si, eles têm que ter a mesma direção. E nesse caso, se a direção é a mesma, o ângulo ou é 0 ou é 180 graus entre velocidade e aceleração, nesse caso, o movimento é retilíneo. Ele sempre vai ser retilíneo. E aqui a gente tem uma trajetória não retilínea. Então não é o caso. Se você está fazendo uma trajetória não retilínea, velocidade e aceleração não podem ser paralelos entre si. B. Velocidade vetorial é nula? Bom, velocidade nula implica em repouso. Então não é item B. Aqui a gente tem movimento. C. Os vetores velocidade e aceleração são perpendiculares entre si? Bom, se velocidade e aceleração são sempre perpendiculares entre si, o movimento, né, com ângulo de 90 graus, vai ser uniforme. Então, ok. E ele pode ser circular ou curvilíneo. Nos dois casos, não vai ser em linha reta. Então, esse item C aqui está ok. Tá? Se eles são perpendiculares e a aceleração é constante, vai ser circular. O movimento vai ser circular, não é retilíneo. Se são perpendiculares aqui, mas a aceleração não está fixa, então o movimento é uniforme e é curvilíneo. Só não vai ser circular, mas também não é retilíneo. Então, item C está ok, está correto. Vamos ver os dois últimos itens agora. Os vetores velocidade e aceleração têm direções independentes? Não, não podem ser independentes. Porque se fossem independentes, poderia ser 0, poderia ser até 180. E nesse caso, teria que ser retilíneo. Aqui a gente tem um caso de não retilíneo. Não pode ser item D. Item E. O valor do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração muda de ponto a ponto? Bom,
para ser uniforme, ele tem que ser fixo em 90, então não pode mudar de ponto a ponto. Então, aqui a alternativa correta, alternativa C. Exercício 2. Na figura, representa-se um bloco em movimento sobre uma trajetória curva, bem como o vetor velocidade v, o vetor aceleração a e seus componentes intrínsecos, aceleração tangencial at e aceleração normal an. Analisando-se a figura, conclui-se que temos 5 opções. Bom, essa aceleração, você pode considerar ela como sendo a atuação de suas componentes. Aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Essas duas componentes aqui, elas fazem o mesmo papel que esse vetor aceleração, porque a soma desses dois vetores tem como resultante esse aqui. Você vê que ele chama aqui de aceleração normal, AN, e aqui na imagem do exercício a gente tem AC, porque essa normal indica que faz ângulo de 90 graus. Então ela é a centrípeta, que é essa aqui, ó, ACP. Ele colocou só AC, é a centrípeta, tá? Então, essa aceleração aqui pode ser substituída pela componente tangencial e pela componente centrípeta. E aqui a gente tem a nossa imagem dos dois tipos de movimentos circulares que a gente tem, com a aceleração fazendo um ângulo agudo ou obtuso com a velocidade. Movimento circular uniformemente variado. A gente vai usar essa imagem para analisar essas alternativas. Então, ela está fazendo uma curva, a gente tem aqui a velocidade, aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Então, o que a gente pode concluir? O módulo da velocidade está aumentando? Bom, a componente tangencial é responsável, vou colocar aqui, a aceleração tangencial, ela é responsável por ou fazer a velocidade aumentar ou fazer a velocidade diminuir. E nesse caso aqui, ó, que ele é acelerado, a tangencial tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Aí a velocidade aumenta. Você está empurrando, fazendo com que a velocidade aumente. Então, a tangencial tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Nesse caso aqui, ó, a tangencial tem a mesma direção, só que sentido oposto. Então, a velocidade não está aumentando. Não é item A. B. O módulo da velocidade está diminuindo? Bom, como a gente tem aqui o caso do retardado, movimento circular uniformemente variado, em que a tangencial tem a mesma direção, só que sentido oposto da velocidade, nesse caso, a velocidade vai diminuir, porque a força e a aceleração são na mesma direção, só que no sentido contrário ao da velocidade. Então a velocidade diminui. Nesse caso aqui, para a velocidade aumentar, o ângulo entre a aceleração e a velocidade tem que ser um ângulo agudo, aqui, um ângulo menor que 90, e para a velocidade diminuir, o ângulo tem que ser obtuso, o ângulo tem que ser maior que 90. Então, nesse caso aqui, ó, o ângulo é maior que 90, menor que 180. Quando a gente decompõe para trocar a aceleração pelas componentes aceleração tangencial e aceleração centrípeta, a tangencial é oposto à velocidade, mesma direção, no sentido contrário da velocidade, nesse caso a velocidade diminui. Então isso aqui a gente pode garantir que é verdade. Alternativa B. Vamos analisar as outras alternativas. O movimento é uniforme? O movimento não é uniforme. Para ele ter velocidade constante, você não pode ter a componente tangencial. Só teria que ter a componente centrípeta ou não ter aceleração. Mas aqui a gente tem a componente tangencial, então a velocidade não é constante. A alternativa C é errada. Item D. O movimento é necessariamente circular? Então, ele pode ser circular a depender de como essa aceleração aqui vai se comportar ao longo do tempo.
Mas aqui a gente tem um retrato só de um determinado instante, né? A gente não sabe, então, se vai ser circular ou não. A gente tem, né, movimento circular uniformemente variado, e isso depende de como a aceleração varia ao longo da trajetória. Aqui a gente só tem a imagem e os valores de um determinado instante, então a gente não pode garantir que ele vai ser necessariamente circular, por isso que a gente não considera isso aqui. Se fosse, ele não é retilíneo? Sim, ele não é retilíneo. Isso a gente tem certeza que não é retilíneo. Mas para ser necessariamente circular, a gente teria que ter informações ao longo do tempo. Item E, o movimento é retilíneo? Então isso aqui também a gente garante que não é retilíneo. Porque a gente tem a componente centrípeta. Essa componente centrípeta ela muda a direção e o sentido da velocidade. Então, o movimento não é retilíneo. Isso aqui a gente garante. Alternativa B. Exercício 3. Um ventilador acaba de ser desligado e está parando vagarosamente, girando no sentido horário. A direção e o sentido da aceleração da pá do ventilador no ponto P é... Então, a gente quer saber aqui qual que seria a direção e o sentido da aceleração desse ponto P que faz parte da pá do ventilador. Bom, a velocidade desse ponto P aqui na pá do ventilador, como ela está realizando um movimento circular, então a direção é tangencial ao círculo e o sentido é o sentido do giro. Então a velocidade estaria aqui assim. Esse que seria o vetor velocidade no ponto P. Aí qual que seria a direção e o sentido aqui? Qual que seria o vetor aceleração? Bom, eu aumentei aqui o desenho das alternativas e vamos colocar os vetores velocidade e analisar item a item. Aqui, se a aceleração fosse unicamente perpendicular à velocidade, só teria aceleração centrípeta e nesse caso aqui a gente teria um movimento circular uniforme. Só que a velocidade está diminuindo. O ventilador está parando vagarosamente, então não é circular uniforme, não pode ser item A. Bom, nesse caso aqui, se velocidade e aceleração têm a mesma direção e mesmo sentido, eles estariam realizando um movimento retilíneo uniformemente variado. Ele faria em linha reta. E a gente sabe que o ponto da pá, que está girando, faz um movimento circular. Então não é item B. Item C. O item C aqui é o mesmo caso do item A. Ele faria um movimento circular uniforme, com a diferença aqui que, no caso aqui, o movimento circular não seria esse aqui, né, da pá, mas o movimento circular seria esse aqui, ele estaria girando aqui assim. Totalmente ao contrário de qual que é o giro, né? O giro a gente sabe que está sendo assim. Então, item C não faz sentido, assim como o item A não faz sentido. Não é um movimento circular uniforme, porque a pá está parando. E é pior ainda porque ele está dizendo que ele indicaria um movimento circular que seria dessa trajetória aqui. Então não pode ser da pá do ventilador. Item D. Bom, nesse caso do item D aqui, a gente tem a alternativa correta, porque se a aceleração está aqui, a gente teria duas componentes, né? A tangencial, que é contrária à velocidade, faz a velocidade diminuir conforme o enunciado diz, e a centrípeta, que faz com que o movimento seja circular. Então, item D está correto. Item E também não pode ser item E, porque a aceleração tem a mesma direção da velocidade, e aí seria retilíneo, uniformemente variado. Então, não é item E. Alternativa correta, B. Exercício 4.
A figura a seguir mostra a fotografia estroboscópica do movimento de uma partícula. A aceleração da partícula no ponto P da trajetória é melhor representada pelo vetor e temos opções de 1 a 5. Bom, aqui o que a gente tem que notar é que não foi falado se essa partícula está indo aqui desse ponto para esse aqui, ou seja, fazendo uma curva aqui no sentido horário, ou se é o contrário, ó, desse aqui para esse outro aqui, ou seja, fazendo a curva no sentido anti-horário. A gente não sabe para que lado ela está indo. Mas, como é uma fotografia estroboscópica, significa que foram tem uma imagem só, várias fotografias tiradas em intervalo de tempos constantes. O que isso quer dizer? Bom, se você tem que a velocidade é ΔS sobre ΔT, esses pontos aqui estão marcando a posição da imagem, a posição da partícula, em intervalos de tempos constantes. Significa que esse tempo aqui é constante. Então eu vou isolar ele. A gente tem que velocidade vezes ΔT igual a ΔS. Então ΔT igual a ΔS sobre V. A fórmula da velocidade fica assim. Se esse tempo aqui é constante entre cada imagem, cada fotografia que compôs essa fotografia estroboscópica, significa que o tempo é o mesmo, ele está fixo. Qual é a relação entre velocidade e ΔS? Se elas estão do mesmo lado da equação aqui, na forma de fração, significa que elas são diretamente proporcionais, ou seja, quando a velocidade é mais alta, a distância percorrida vai ser maior no mesmo tempo. Se a velocidade é mais baixa, a distância percorrida nesse mesmo tempo vai ser menor também. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, por aí, agora a gente analisa, caso a partícula esteja no movimento horário e caso a partícula esteja no movimento anti-horário. Bom, coloquei duas imagens aqui, vamos analisar primeiro no sentido horário. Está indo no sentido horário, significa então, ele está vindo aqui da esquerda para a direita, sentido horário, de acordo com essa imagem. Então a velocidade é tangente à curva e o sentido dela é o sentido do movimento aqui horário. Então a velocidade seria aqui o que está descrito pelo vetor 1, seria o vetor velocidade. Só que se a gente analisa, então, aqui no sentido horário, você está vendo que no primeiro intervalo de tempo ele andou isso, no segundo intervalo de tempo, que é igual ao do primeiro, ele andou mais, aqui a partícula andou ainda mais, aqui mais ainda, e no último intervalo de tempo aqui, que é igual a todos os intervalos de tempo anteriores, a partícula andou ainda mais, ou seja, a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, então a gente tem uma aceleração tangencial que tem mesma direção e mesmo sentido da velocidade. A aceleração tangencial estaria aqui no vetor 1 também. Como ele está fazendo uma curva, a gente tem a aceleração centrípeta para o centro da curva. Seria aqui o vetor 3. Então a velocidade estaria aqui na direção no sentido do vetor 1. A aceleração tangencial também no sentido desse vetor 1 aqui. E a aceleração centrípeta no sentido do vetor 3. Então, para onde estaria marcando a aceleração A, que é a soma da centrípeta mais da tangencial? Se você somar aqui o vetor 1 de aceleração tangencial com o vetor 3 de aceleração centrípeta, a resultante vai dar aqui, ó, um ângulo agudo, aproximadamente o vetor 2. Seria algo aqui próximo do que dá o vetor 2, a aceleração total, que é a soma da tangencial mais da centrípeta. Então, no sentido horário, a gente tem que a velocidade está aumentando e o ângulo entre a aceleração e a velocidade tem que ser um ângulo agudo, então, vetor 2. Agora vamos analisar no sentido anti-horário. Se ela está fazendo aqui no sentido anti-horário,
Então, a velocidade, no caso aqui ele está indo da direita para a esquerda, a velocidade estaria aqui marcada pelo vetor 5, que é tangente à trajetória, no sentido do giro, que é o sentido anti-horário. Então, o vetor velocidade seria descrito aqui pelo vetor 5. Bom, analisando que no primeiro intervalo de tempo aqui ela andou muito, no segundo andou menos, depois no mesmo intervalo de tempo está andando cada vez uma distância menor, significa então que a velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, então a aceleração tangencial tem mesma direção no sentido contrário da velocidade, seria aqui vetor 1. A aceleração tangencial tem que ser contrária à velocidade, seria melhor descrito pelo vetor 1. Só que ela não está em linha reta, então tem que ter uma aceleração centrípeta para o centro da curva, que é melhor descrita aqui pelo vetor 3. Então aqui de novo, caso ele esteja no sentido anti-horário, a aceleração tangencial vetor 1, a aceleração centrípeta vetor 3, a aceleração total, que é a soma da tangencial mais da centrípeta, vai dar uma resultante que é aqui próximo do que seria o vetor 2. Então, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário, a aceleração é melhor representada pelo vetor 2, alternativa B. Exercício 5. Um carro de massa 1 × 10 ao cubo quilogramas, com velocidade de 20 metros por segundo, descreve no plano horizontal uma curva de raio 200 metros. A força centrípeta tem módulo em newtons, aí vem 5 opções. Então, vou marcar aqui, ó, a massa é 1 × 10 ao cubo quilogramas. A velocidade é 20 metros por segundo. Uma velocidade aí que um carro realmente pode fazer, que equivale a 72 km por hora. E descreve um raio de 200 metros, uma curva bem aberta, né? E a gente quer saber qual é a força centrípeta. Bom, a força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. E essa força, então, vai ser massa vezes essa aceleração centrípeta é v² / r. Então, a força centrípeta vai ser 1 × 10 ao cubo, que multiplica 20 ao quadrado dividido pelo raio, que é 200. Aqui já está em quilograma, aqui metros por segundo, aqui metros, todas as unidades são do sistema internacional. Então, a gente vai chegar em newtons já, sem fazer transformação de unidade. Força centrípeta, 1 × 10 ao cubo, vezes 20 ao quadrado é 400, 400 dividido por 200. Então, a força centrípeta é 1 × 10 ao cubo, que multiplica a divisão aqui de 400 por 200 dá 2. 1 × 10 ao cubo vezes 2. Então, a força centrípeta vale 2 × 10 ao cubo newtons, alternativa A. Exercício 6. Um automóvel executa uma volta completa em uma pista circular em 2 minutos, mantendo constante a indicação do velocímetro. Em um dos pontos da trajetória, a aceleração vetorial do automóvel tem módulo igual a 4 metros por segundo ao quadrado. O raio da pista é... E aí temos 5 opções. Então, vamos anotar os dados. Ele faz uma volta no tempo de 2 minutos. E, bom, como é circular, ele está dizendo que a velocidade é constante, né? Mantendo a indicação do velocímetro constante, a gente tem movimento circular uniforme. É um círculo, ele diz que a velocidade é constante. E em um determinado ponto, a aceleração, no caso aqui só pode ser a centrípeta, é 4 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, essa aceleração ela também é constante durante toda essa volta. E ele pergunta qual é o raio
da pista. Qual é o raio do círculo? Bom, se a gente vier aplicar agora aqui, então, a aceleração centrípeta igual a v ao quadrado sobre r, a gente tem o a gente tem que descobrir o r, mas a gente não tem a velocidade. A gente pode, então, descobrir a velocidade sabendo que ele faz uma volta em 2 minutos. Usando as unidades do sistema internacional, a gente vai colocar aqui então, 2πr, que é a distância que ele anda, que é o comprimento da circunferência, dividido pelo tempo, 120. Isso aqui corresponde a 120 segundos. Aqui a gente tem a velocidade em função do raio, né? Bom, a gente poderia usar isso aqui, ó. V ao quadrado sobre r. O v a gente substitui por 2πr sobre t. A gente ficaria com a aceleração igual a 2πr sobre t, tudo ao quadrado, dividido pelo raio. Então, a aceleração seria 4π ao quadrado r ao quadrado sobre t ao quadrado. Eu vou dividir por r, então é como se eu multiplicasse por 1 sobre r. Divisão de frações. A gente mantém a fração do numerador, tá aqui, multiplica pelo inverso da fração do denominador. Então, r sobre 1 multiplica por 1 sobre r. Simplificando r ao quadrado de cima com r embaixo, a gente então tem que a aceleração centrípeta é 4π ao quadrado r sobre t ao quadrado. Né? Não tem unidade, 4 não tem unidade, π ao quadrado também é só um número, não tem unidade. Aqui a gente tem as unidades metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Então a gente poderia usar essa fórmula aqui, sem nenhum problema. Se a gente analisar, a gente tem a aceleração, a gente sabe qual é o valor do π, a gente tem o tempo, a gente determina o raio, sem nenhum problema. Caso você queira usar uma única fórmula, você pode fazer dessa maneira. Bom, eu vou usar as duas em separado. Primeiro eu vou calcular o v. Então, o v aqui vai ser 2πr sobre o tempo, que é 120. A gente chega em, simplificando 2 com 120, em πr sobre 60 metros por segundo, se o r estiver em metros. Agora eu vou substituir na fórmula da aceleração. Então a gente fica aqui com a fórmula que a aceleração é πr sobre 60 ao quadrado dividido por r. Então isso aqui vai dar π ao quadrado, r ao quadrado sobre 60 ao quadrado, 3.600, vezes 1 sobre r. Né? Dividir por r é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre r. Então a aceleração centrípeta vai ser π ao quadrado, r ao quadrado, que eu simplifico com r embaixo, vai ficar. A aceleração fica π ao quadrado r sobre 3.600. Substituindo o valor da aceleração, que é 4, a gente fica com 4 π ao quadrado r sobre 3.600. Vou isolar o r aqui, que é o que a gente quer saber. R vai ficar 4 vezes 3.600 dividido por π ao quadrado. Bom, fazendo esse cálculo, a gente chega em aproximadamente 1.459 metros. Essa é a resposta. Está mais próximo da alternativa D, é o valor mais próximo dessa nossa resposta. Exercício 7. Um bloco de madeira pesa 2 vezes 10 ao cubo newtons
Para deslocá-lo sobre uma mesa horizontal com velocidade constante, é necessário aplicar uma força horizontal de intensidade 1 vezes 10 ao quadrado newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa vale, e temos 5 opções. Bom, vamos anotar os dados. A gente tem aqui o peso do bloco de madeira é 2 vezes 10 ao cubo newtons. E para realizar MRU sobre uma mesa horizontal, precisa aplicar uma força de 1 vezes 10 ao quadrado newtons. A gente quer saber quanto que vale o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa. Bom, aqui está um bloco, vamos supor que ele está deslizando com velocidade constante sobre essa superfície horizontal, que é da mesa. O que a gente tem que saber? Que você tem a força peso e a força normal, que se anulam entre si. Então, a resultante é nula na vertical, porque não tem movimento na vertical. A força peso é igual à força normal, nesse caso. E também você está puxando ele com a força F, e então tem um atrito contrário ao movimento. E como ele está realizando MRU, a força com que você puxa é igual à força de atrito. Também para a resultante ser zero e ele poder realizar esse MRU aí, em velocidade constante. Então, nesse caso, o valor da força peso em newtons é o mesmo valor da força normal, que também é 2 vezes 10 ao cubo newtons. E o valor da força F é o mesmo valor da força de atrito, que é 1 vezes 10 ao quadrado newtons. Bom, agora com a força normal e a força de atrito, a gente consegue tirar o coeficiente de atrito. No caso, a força de atrito vai ser μ vezes a normal. Aqui no caso a gente tem movimento, coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico. Então a gente fica com 1 vezes 10 ao quadrado igual ao μ vezes 2 vezes 10 ao cubo. Ou seja, o coeficiente de atrito dinâmico é 1 vezes 10 ao quadrado dividido por 2 vezes 10 ao cubo. Isso aqui vai dar, então, 1 sobre 20. Né? 1 sobre 2, que multiplica 10 ao quadrado simplificando com 10 ao cubo, sobra 1 sobre 10. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 10, 1 sobre 20. O coeficiente de atrito dinâmico, então, é 0,05. Não tem unidade, por que você está dividindo newton com newton? O coeficiente de atrito ele é uma grandeza adimensional, não tem unidade de medida. Bom, todas as alternativas estão em notação científica. Colocando esse valor aqui em notação científica, a gente tem 5 vezes 10 na menos 2, alternativa A. Exercício 8. O bloco da figura abaixo está em repouso e tem massa igual a 2 kg. Suponha que a força F igual a 4 newtons, representada na figura, seja horizontal e que o coeficiente de atrito estático das superfícies em contato vale 0,3. Ter-se-á, então, neste caso, que a força de atrito é... Então temos 5 opções. Um dado que ele deu aí é que a gente considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos anotar os dados. A massa do corpo é 2 kg. Está sendo puxado com a força de 4 newtons. Você tem o repouso, né? O coeficiente de atrito estático vale 0,3 e o G 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a força de atrito estática ela é variável. O valor máximo dela é dado por
μe vezes a normal, onde a normal, na maioria dos casos, a gente tem uma situação plano horizontal, a normal é igual a força-peso, que é m vezes g. Então vamos calcular aqui a força normal, que é igual a força-peso, ou seja, 2 vezes 10, a gente tem 20 newtons para a força normal, que é o valor da força-peso. Então, a força de atrito estática, que é uma força de atrito que é variável, ela vale, então, o coeficiente de atrito estático vezes a normal, ou seja, 0,3 vezes 20. Então, isso é o mesmo que 6 newtons. Então, para você colocar o corpo em movimento, você tem que aplicar uma força superior a 6 newtons. Mas como esse aqui é o valor máximo, e esse valor é variável, qualquer força até 6 newtons que você aplica sobre o corpo, a força de atrito estático vai ter o valor da força que você está aplicando. Ou seja, ele só vai se movimentar com a força acima de 6 newtons. Se você aplicar uma força de 1 newton, a força de atrito estático vai ser 1 newton, para que a resultante seja zero. Se você aplicar 2 newtons sobre o corpo, tentando colocar ele em movimento, ele permanece em repouso e a força de atrito estático vai ser 2 newtons também. Você está empurrando com 2, ele continua parado, a força de atrito vai valer 2. Se você aplicar uma força de 5 newtons tentando colocar ele em movimento, a força de atrito estático vai valer 5 newtons. Ela é variável até o máximo de 6. E tem o valor da força que você está aplicando. Se você aplicar 5 newtons, o corpo continua parado e a força de atrito estático vai valer 5 newtons também, no sentido, mesma direção, só que sentido contrário, para que a resultante seja zero e o corpo continue em repouso. Aqui você está aplicando uma força de 4 newtons. Então, a força de atrito estático vai ser 4 newtons, porque esse valor aqui é o máximo e ela é variável, que é a alternativa A. Exercício 9. Uma caixa cuja velocidade inicial é 10 metros por segundo leva 5 segundos deslizando sobre uma superfície horizontal até parar completamente. Considerando a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito cinético que atua entre a superfície e a caixa. Bom, vamos anotar os dados. A velocidade inicial é 10 metros por segundo. A velocidade final é 0 metros por segundo. Do instante que ele tem 10 metros por segundo até chegar a 0 metros por segundo, transcorre um intervalo de tempo de 5 segundos. A gente tem que considerar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente quer determinar o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, a mesma coisa, entre a superfície e a caixa. Bom, vamos calcular a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade sobre variação do tempo. Se a gente fizer aqui velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que foi de 5, a gente fica com menos 10 sobre 5. A aceleração foi de menos 2 metros por segundo ao quadrado. O sinal menos aqui é só para a gente considerar que a velocidade está para a direita. O sinal menos, então, é que a aceleração tem 2 metros por segundo ao quadrado e está para a esquerda, porque é uma aceleração de um movimento uniformemente variado que retarda, ou seja, diminui a velocidade. Então, para o cálculo do coeficiente de atrito, a gente pode usar, sim, A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Esse valor aqui, que seria o mais correto, seria considerando que para a direita, o deslocamento está para a direita, a velocidade está para a direita, é o sentido que a gente considera positivo, só que essa força é para a esquerda. Então, por isso que aqui o A sai com o sinal negativo. Mas a gente pode usar o 2 aqui. Já fizemos o cálculo da aceleração considerando para a direita positivo. Agora podemos inverter a
a convenção e passar a usar 2 metros por segundo ao quadrado, considerando agora contrário ao movimento sendo o sentido positivo. Bom, a gente tem a aceleração do corpo. A gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente não conhece a massa. Só que essa força resultante, que atua sobre o corpo, que faz ele desacelerar, é a força de atrito. Então, a força de atrito cinético, atrito dinâmico, é μ vezes a força normal, que é a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. A gente não tem a massa, só que não vamos precisar determinar a massa. O resultado aqui é independente do valor da massa, porque a força normal é igual à força peso. Tá? A gente tem uma superfície horizontal, então movimenta na horizontal, na vertical as forças se anulam, então a normal é igual à força peso, ou seja, a gente tem que a força normal é igual massa vezes a aceleração da gravidade, exatamente como a força peso. Essa força normal então vai ser m vezes 10, a gente chega em 10m newtons. Esse é o valor da força normal. Calculando então a força de atrito cinético, que a gente também pode chamar de força de atrito dinâmico, vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Então vai ser coeficiente de atrito dinâmico vezes 10m, que vai dar em newtons, porque é uma força de atrito. Também é dada em newtons. Então é só pegar o μ e multiplicar pela força normal, que é 10m. Substituindo então a força resultante, que é essa nossa força de atrito, a gente vai ter μd vezes 10m igual m vezes o a. A aceleração a gente sabe que é 2. Então, massa com massa simplifica, a gente não precisa determinar o valor da massa. O μd, coeficiente de atrito dinâmico, mesma coisa que coeficiente de atrito cinético, vai ser 2 sobre 10, que é igual a 0,2. Não tem unidade, é adimensional. Alternativa B. Exercício 10. Uma caixa está sendo puxada por um trabalhador, conforme mostra a figura 1. Para diminuir a força de atrito entre a caixa e o chão, aplica-se no ponto X uma força F. O segmento orientado, que pode representar esta força, está indicada na alternativa, e aí temos 4 alternativas. Bom, aqui estão as 4 alternativas, e eu vou fazer um comentário a respeito de cada uma delas. Bom, a força de atrito, que a gente quer diminuir, vamos supor que está em movimento, a força de atrito então vai ser o μ dinâmico vezes a força normal. Para diminuir a força de atrito, a gente tem que diminuir a força normal, porque o μ dinâmico ele depende das superfícies que estão em contato, é independente da massa, é independente da velocidade, independente de várias coisas. Então, a gente está considerando que isso aqui é fixo, né? Para diminuir a força de atrito, a gente tem que diminuir a força normal. E a força normal é a força que anula a força peso, caso só exista força peso, né? Para baixo. Se a única força para baixo que for a força peso, que é a força com que o planeta puxa os corpos, a gente vai ter uma força normal para cima, que é do mesmo valor da força peso. E essa aqui é o valor da força normal que entra aqui no cálculo da força de atrito. Então, onde ele pergunta aqui, para diminuir a força de atrito, que força que tem que ser essa aplicada no ponto X? Que força F é essa para diminuir o atrito? Bom, tem que ser uma força que diminua a força normal. A força
de atrito é diretamente proporcional à força normal, né? E a força de atrito aqui não vai variar com μd, porque μd está fixo. Bom, se a força for a força descrita pelo item A, você vê que é uma força na horizontal. Se é uma força na horizontal, não vai interferir aqui nas forças que estão na vertical, que é peso e normal nesse caso aqui. A normal continua igual a peso, a força de atrito não vai ser diminuída porque a normal não vai ser diminuída. Então não é item A. Item B. Bom, se a gente coloca a força como descrita no item B, a gente pode considerar que tem duas componentes aqui, ó, decompondo essa força na horizontal e na vertical. Essa componente horizontal aqui, como a gente já viu no item a força na horizontal não vai interferir no resultado aqui da vertical, então não interfere na normal nem na força de atrito. Agora, essa força aqui da vertical para baixo, no item B, vai alterar assim, ó. Tem a força peso e agora vai ter mais uma força, que seria Fy, que é a componente Y da força F, aplicada aqui no ponto X para baixo. Então agora a força normal vai ter que ser maior. A força normal vai ter que ser a soma da força peso mais essa componente Y da força F. Então a normal aumentou, então a força de atrito vai aumentar, não diminuir. Não é item B. Item C. Se a gente considerar o vetor aqui do item C, a gente tem duas componentes. A componente horizontal não interfere na força de atrito. E aqui essa força vertical está para cima. Então a gente tem a força peso, que é inalterada, uma pequena força Fy para cima, e a normal, que agora vai ser menor. A normal vai ser menor porque a normal vai ser peso menos Fy. Se a normal diminuiu, a força de atrito diminui, então o item C está correto. O item D, se a gente analisar aqui, a gente vai ter uma componente na horizontal que não interfere na normal, e uma componente para baixo, assim como o item B, que, como a gente viu, faz aumentar a força normal, faz aumentar a força de atrito. Então aqui correto o item C. Bom, então aqui só tem movimento na horizontal, significa que na vertical a resultante é nula, já que não tem movimento na vertical, a resultante é nula. Então, item A, a resultante das forças que têm mesma direção em sentidos contrários, vai ter que ser nula. Se, vamos supor aqui, peso é 300 newtons, a normal vai ser 300 newtons. Normal é igual a peso. Já aqui, se você tem uma força para baixo, a componente Y, que vamos supor que seja 20 newtons, então a normal vai ter que ser 320 newtons. A normal fica maior, de 300 vai para 320, porque ela tem que cancelar 300 da força peso para baixo e tem que cancelar 20 newtons para baixo aqui também. Então ela vai para 320. A normal aumenta, a força de atrito aumenta. A gente quer diminuir a força de atrito, quer diminuir a força normal para isso acontecer. Então, a gente tem que colocar uma força para cima. Aqui, se a peso continua de 300 newtons, você colocou uma força de 20 newtons para cima, então aqui a normal passa a ter um valor só de 280 newtons. A normal vai ser 300 menos 20, 280 newtons, para que a resultante dessas três forças na vertical seja nula. Exercício 11. Dois blocos A e B de massas MA igual a 6 kg e MB igual a 4 kg, respectivamente, estão apoiados sobre uma mesa horizontal e movem-se sob a ação de uma força F de módulo 60 N, conforme representação na figura a seguir. Considere que o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo A e a mesa é μA igual a 0,2 e que o coeficiente entre o corpo B e a mesa é μB igual a 0,3. Com base nesses dados,
o módulo da força exercida pelo bloco A sobre o bloco B é, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gente tem 5 alternativas. Então, anotando os dados, massa de A 6 kg, massa de B 4 kg, a força F que empurra o conjunto é de 60 newtons, o Mi dinâmico do bloco A com a superfície é 0,2, o Mi dinâmico do bloco B com a superfície é 0,3, a gente vai considerar G 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então aqui a gente tem os exercícios que a gente costumou fazer na aula 7, sem atrito, agora considerando o atrito. Então, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton para o conjunto, considerando os dois corpos como sendo um só, e aí as forças externas vão ser 3. A força F de 60 newtons e as forças de atrito sobre o corpo A e sobre o corpo B. E a gente também pode aplicar a segunda lei de Newton, ou só para o corpo A ou só para o corpo B. O corpo A sofre a ação de 3 forças, que é a força F, que empurra o conjunto, o atrito e a força de interação entre os dois blocos. O corpo B sofre a ação apenas de 2 forças. A força de interação entre os blocos, porque é o A que empurra o B, e a força de atrito do corpo B. Bom, ele quer saber a força que A aplica em B. Ou seja, ele quer saber a força de interação aqui entre os blocos, porque a força que o A está aplicando em B, pela terceira lei de Newton, é a força que B aplica em A. Estou chamando aqui de força de interação Fi. Isso aqui é o que ele quer saber. Então vamos calcular aqui, ó, força peso do A é a massa do A vezes a aceleração da gravidade, que vai dar 6 vezes 10, 60 newtons. E a força peso do B é a massa do B vezes a aceleração da gravidade, então vai dar 4 vezes 10, 40 newtons. Por aqui a gente consegue calcular as forças de atrito. A força de atrito do corpo A vai ser o Mi de A, que é 0,2, vezes a normal sobre esse corpo A, que é 60 newtons, é igual à força-peso de A. Então aqui deu 12 newtons para a força de atrito sobre A. E a força de atrito aqui em B, ó, vai ser o Mi de B, 0,3, vezes a força normal do corpo B, que é igual à força-peso, 40 newtons. Então aqui também são 12 newtons. Como não há informação de nenhuma força na vertical, então só atuam força-peso e força normal. E elas se anulam por terem mesmo valor, mesma direção, sentidos contrários. Aqui no caso, a gente tem as duas forças de atrito, deu 12 newtons. Então, a força resultante sobre o conjunto, quando a gente considera os dois corpos como sendo um só, a força resultante vai ser 60 newtons, que é a maior força aqui que está empurrando todo mundo para a direita, menos 12, menos 12. São as forças de atrito para a esquerda. Então a força resultante é 60 menos 12 menos 12. A gente tem 36 newtons. 60 menos 24. 36 newtons é a força resultante para o conjunto. Quando a gente aplica a segunda lei de Newton aqui para o conjunto, força resultante igual a massa vezes a aceleração aqui, para o conjunto. A força resultante, então, vai ser 36 newtons, considerando os dois corpos como sendo um só. A gente tem essas 3 forças, cuja resultante é 36. A massa do conjunto vai ser MA mais MB, a soma da massa dos dois blocos. Então aqui fica 6 mais 4 vezes a aceleração do conjunto. Então aqui a gente tem 36 igual a 10 vezes a aceleração do conjunto. A aceleração do conjunto vai ser 36 sobre 10, dá
3,6 metros por segundo ao quadrado. Então, lembrando que a aceleração do conjunto é a mesma aceleração do corpo A, que é a mesma aceleração do corpo B, porque todos eles estão indo juntos. Agora a gente pode descobrir o que o exercício pede, que é a força de interação entre os blocos. Bom, vamos começar aqui calculando pelo corpo B, que é mais simples. Se a gente fizer força resultante igual a massa vezes aceleração, aplicando com os dados do corpo B, a força resultante de B, então, está todo mundo indo para a direita. Então, essa força de interação aqui é maior que a força de atrito de B. Então, a força resultante vai ser Fi menos a força de atrito de B, que é igual a massa de B vezes a aceleração de B. Então, a gente vai ter força de interação menos 12, que é a força de atrito de B, igual a massa de B é 4 vezes a aceleração do corpo B, é a mesma do conjunto, 3,6. Então, a força de interação menos 12 igual 4 vezes 3,6, a gente chega em 14,4. Então, a força de interação aqui é 14,4. Menos 12 é como se passasse aqui para o lado direito da equação, o sinal de mais 12. A força de interação é 14,4 mais 12, 26,4 newtons. Essa é a resposta, alternativa A. Para a gente tirar a prova, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton aqui para o corpo A, com os dados do corpo A. Olhando para o corpo A, são 3 forças. Então, a gente tem que a resultante vai ser, essa aqui é 60, essa aqui é 12, e a gente tem que descobrir o valor dessa. Então, a força resultante vai ficar 60 menos 12 menos a força de interação é igual a massa de A, que é 6, vezes a aceleração de A, que é 3,6. Então, aqui a gente tem 60 menos 12, 48, menos Fi igual 6 vezes 3,6, a gente tem 21,6. Então, menos Fi igual a 21,6 menos 48. Esse 48 aqui tem sinal de mais, é como se ele passasse para o outro lado da equação com sinal de menos. A gente vai ter menos Fi igual a menos 26,4, Fi igual a 26,4 newtons. A mesma resposta, alternativa A, alternativa correta. Exercício 12. Considere um carro de tração dianteira que acelera no sentido indicado na figura em destaque. O motor é capaz de impor às rodas de tração um determinado sentido de rotação. Só há movimento quando há atrito estático, pois, na sua ausência, as rodas de tração patinam sobre o solo, como acontece em um terreno enlameado. O diagrama que representa corretamente as forças de atrito estático que o solo exerce sobre as rodas é... Bom, então o carro aqui está indo para a direita, a gente tem tração nas rodas dianteiras e não temos tração nas rodas traseiras. Mas por que ele fala atrito estático? Atrito estático. Porque se não tiver atrito estático, o carro não se movimenta. Bom, para entender isso, a gente tem que entender que a roda, quando o carro se desloca, a gente vai ter na roda 2 tipos de movimento. Translação, que é a roda como um todo saindo de um lugar e indo para o outro, assim como todas as partes do carro fazem. Então aqui estou pegando um exemplo aqui de um carro que está indo para a esquerda, né? Diferente do nosso exercício aqui em que ele vai para a direita. Tá? Então, devido à translação, se todo o carro está indo para a esquerda,
todas as partes da roda têm uma velocidade para a esquerda. Aqui, V, V e V. Ponto B de cima, o centro da roda, e o ponto A aqui embaixo, todos eles têm uma velocidade V para a esquerda, porque o carro está indo para a esquerda. Agora, se a roda está rodando sem patinar, então a gente tem uma velocidade V no alto, ponto B, V para a esquerda, já que ela aqui está rodando no sentido anti-horário, V aqui para a esquerda no ponto B, que é lá no alto, 0 no centro da roda, e V para a direita no ponto A, que é aqui embaixo, já que ela está rodando aqui com velocidade V também. Então, se a gente for somar essas velocidades devido à translação e devido à rotação, o resultado que a gente chega é que no ponto de contato com o solo, a velocidade vai ser 0, no centro da roda a velocidade é V, e lá no alto da roda, ponto B, a velocidade vai ser 2V. Então, se o carro, as rodas do carro elas não estão patinando, a velocidade da roda, no caso aqui do pneu da roda, em contato com o solo, vai ter velocidade 0. No centro da roda a gente tem a velocidade V, que é a própria velocidade do carro. No topo da roda a gente tem uma velocidade de 2V, porque é a soma das velocidades de translação e rotação. Então, por isso que corretamente o enunciado está falando aqui de atrito estático. Atrito estático com solo. Então, a gente tem tração na roda dianteira e não temos tração na roda traseira. Como que seria o atrito? Qual o diagrama que representa corretamente as forças de atrito estático que o solo exerce sobre as rodas? Aqui a gente tem 4 opções. A gente sempre é acostumado a dizer, e em geral a gente sempre diz, o atrito é contrário ao movimento, é sempre contrário ao movimento. Mas isso é para quando você está puxando qualquer coisa, você está empurrando qualquer coisa. O atrito vai ser sempre contrário ao movimento. Mas no caso de uma roda com tração, acontece o inverso. A força de atrito, que é o que o solo faz sobre o corpo, é uma força na direção do movimento, que é o que faz o movimento ser realizado. Isso apenas para quando você tem tração. Então, aqui a gente tem roda com tração e roda sem tração. Em ambos os casos, o movimento aqui para a direita. Na roda com tração, o que acontece é que a força que o pneu faz sobre o chão é uma força para trás, ela empurra o chão para trás. E é lógico, o chão, pela terceira lei de Newton, vai aplicar uma força no corpo para frente. A força que o chão aplica sobre o corpo é a força de atrito, vai ser para frente. Então, a translação, a gente tem que a força que o pneu faz sobre o chão é para trás, e o atrito que o chão faz sobre o pneu vai ser para frente. Então, na dianteira, que é onde tem tração, a força de atrito estático tem que ser para frente. Pode ser o item A, pode ser o item B, não vai ser o item C e nem o item D, porque C e D, a força de atrito na roda dianteira do carro está para trás. E roda com tração, a força de atrito é para frente, que é a força que faz o corpo se movimentar, porque aqui a gente tem tração. Agora, na roda sem tração, é como acontece quando você está puxando qualquer corpo ou empurrando qualquer corpo. Nesse caso, se ele está vindo aqui para a direita, a força que o corpo faz sobre o solo é no sentido do movimento, aqui para a direita. E aí, pela terceira lei de Newton, a força que o solo faz sobre o corpo, que é o atrito, é contrário ao movimento. Então, atrapalha o movimento. Tenta segurar o corpo. E nesse caso é para a roda traseira, que não tem tração, a força de atrito então tem que ser contra o movimento para trás. Não é assim. A alternativa correta tem B.